Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos trabalhar a aula número 8 do 7º ano. E o tema da nossa aula de hoje é Renascimento Cultural. Falaremos sobre o contexto histórico desse período marcante dentro da história. Para isso, nós temos alguns objetivos propostos para vocês. Descrever o contexto histórico do Renascimento, definir Renascimento e humanismo, apontar as características do Renascimento, relacionar os principais cientistas do Renascimento às suas ideias, apontar a prensa de caracteres móveis como importante instrumento para a difusão de ideias e também expor as ações da Igreja em relação aos questionadores de suas verdades. Iniciaremos então com a proposta de materiais a serem utilizados. Livro didático, caderno, lápis, caneta e borracha. Anotem tudo aquilo que vocês encontrarem como uma informação relevante. Depois discutam com os professores de vocês, tá ok? Contexto histórico. O que estava acontecendo no momento em que o Renascimento ele vai tomar essa força? A igreja é quem controlava as escolas e as universidades. Então, se a igreja controlava o ensino, o saber das pessoas, ela passava uma visão teocêntrica. O que isso quer dizer? Deus é o centro do universo. As explicações estão interligadas com a religião, com Deus. Nós tínhamos também nesse período a escolástica, que é uma filosofia que buscava conciliar a fé junto à razão. A fé, o que eles acreditavam ser importante, né, por meio dos ensinamentos bíblicos, mas a razão com base nos ensinamentos, nos saberes de Aristóteles, por exemplo, que era um grande filósofo grego. Mudanças que estão acontecendo também na Europa é a questão da urbanização, a intensificação do comércio e também o enriquecimento da burguesia. Fatores esses que estão diretamente relacionados com as cruzadas que a gente estudou um pouquinho nas aulas anteriores. Surgimento de novas ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de outras áreas do conhecimento. Seria a questão da história, a filosofia, a literatura, a retórica, que seria a arte do discurso, e também a matemática. O Renascimento, então, renascer, nascer de novo. Por quê? Porque acreditava-se, uma das características até do Renascimento, o classicismo, que havia um retorno da ideia, dos ensinamentos dos gregos, dos romanos, por isso, mas a gente já vai compreender melhor como é que foi isso. É um período que se estende ali entre o século XIV e XV, é um movimento intelectual, porque que mudava a forma como as pessoas relacionavam-se aos conhecimentos, à sabedoria. Intelectual vem do pensar. E também cultural, quanto aos costumes, como elas agiam, que expressavam o novo modo de pensar do ser humano moderno. Eu coloquei para vocês ao lado uma obra de arte do Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano. Demonstra, de certa forma, uma maneira do pensar renascentista, em que o ser humano passa a ser o centro das atenções. As explicações não são mais teocêntricas, porque elas não estão dando conta de explicar tudo o que está acontecendo. A religião, Deus, não está conseguindo explicar tudo isso. Então agora nós temos uma visão mais antropocêntrica, em que o homem, os estudos, o uso da razão são necessários para explicar o porquê das coisas. Mas por que eles chamam de renascimento? Os próprios artistas usavam esse termo para contrapor a produção artística da Idade Média. Eles acreditavam que tal período foi de atraso e que estavam trazendo novamente o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica.
alguns chamam de forma preconceituosa até a Idade Média como a Idade das Trevas, como se o conhecimento não aconteceu, a construção do conhecimento não aconteceu em virtude dessa questão da igreja estar tão em cima de tudo que era feito, tá? Então, como se fosse o renascimento, aquela luz, o renascer à volta da antiguidade clássica dos gregos e dos romanos, que realmente valia a pena. Renascimento, por isso que eu disse para vocês, alguns historiadores, pesquisadores, eles criticam esse termo, por quê? Porque a cultura da antiguidade não desapareceu na Idade Média. Pois na literatura, teorias políticas, é possível ver alguns resquícios dessa cultura da antiguidade clássica, na educação, filosofia, entre outras áreas. Como eu falei para vocês, na própria escolástica havia uma tentativa de conciliar a fé junto à razão, justamente, aliás, sobre os ensinamentos de Aristóteles, que era um filósofo grego. Mesmo buscando valores da cultura greco-romana, o estilo artístico expressava algo novo ali no Renascimento. Não era algo baseado somente nessa cultura greco-romana, mas algo que estava demonstrando o pensamento, o modo de agir novo desse homem renascentista. Tá? Humanismo é uma das características do Renascimento. É o movimento intelectual do Renascimento. Voltava-se muito para a questão da busca do conhecimento do ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação e da crítica. Não aceito tudo que a igreja diz como verdade. Eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou realizar experimentos para ver se realmente isso dá certo. Tá? Há uma valorização tanto da razão quanto ao raciocínio lógico. O antropocentrismo, como eu disse para vocês, muito bem exemplificado ali no homem vitruviano, né? Em que ele, no lugar de Deus, deve ser a medida de todas as coisas. É a partir das suas relações, né? Das relações entre os seres humanos, em que eu devo fazer as minhas pesquisas e não naquilo que a igreja me colocava, que estava na Bíblia, como sendo correto. Não estou criticando a igreja em si, mas as pessoas daquele momento. E agora, entendendo melhor, a gente vai compreender que havia uma visão deturpada em relação aos ensinamentos que Cristo teve durante a sua vida. As características, volto a frisar, classicismo seria a inspiração greco-romana, a antiguidade clássica. Antropocentrismo quer dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Antropo-homem, centrismo, centro. Na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo, Deus no centro. Racionalismo, a valorização da razão por meio da observação e dos experimentos. O individualismo, cada um é responsável por seu sucesso ou fracasso. Não é porque deu alguma coisa errada que Deus quis assim. Não, eu sou responsável pelo meu fracasso ou meu sucesso. É a valorização dos meus talentos, Então, assim, se eu dou certo, porque eu fui atrás. Naturalismo e o hedonismo, outra característica importante dentro do Renascimento, que a natureza é a fonte de beleza e também do prazer. Vamos perceber nas próximas aulas a questão dos artistas tentando representar o mais perfeito possível em suas obras a natureza, que até então via-se que a perfeição era de Deus, mas agora o artista está tentando imitar essa arte divina, vamos assim dizer. Outra questão, nós temos o espírito científico. Os cientistas, grandes nomes estão
fazendo investigações, utilizando da razão para explicar certas situações e não mais ficando só naquela explicação como certa, como verdade vinda da igreja. Eu destaco para vocês Nicolau Copérnico, Kepler e também Galileu. Vamos entender então o Copérnico. Ele era um astrônomo polonês e contestou a teoria geocêntrica de Ptolomeu. Ela era uma teoria defendida pela Igreja Católica que dizia que a Terra era o centro do universo. Então, a teoria geoterra, cêntrica no centro. O que o Nicolau, por meio das suas investigações, ele chegou à conclusão que havia o heliocentrismo, em que o Sol é o centro do universo. Mas quando ele chega e fala isso para a sociedade, ele vai receber duras críticas por parte da igreja, que seguia há muito tempo falando para o povo que o correto era a teoria geocêntrica. O Kepler, também astrônomo, matemático alemão, observou o planeta Marte e descobriu que os planetas têm órbitas elípticas. Ele elaborou as leis sobre o movimento dos planetas, assim também estudou a mecânica celeste, em que os astros e o universo têm uma mecânica própria. Ele entendeu toda essa mecânica que existe dentro do universo, como é que funciona tal planeta, em especial a questão do planeta Marte. Já o Galileu Galilei, um dos mais conhecidos entre eles, astrônomo também, matemático e filósofo italiano, aperfeiçoou a luneta. A luneta é um equipamento importante para você fazer as suas observações da questão da Lua, dos planetas. Com ela, foi possível descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Confirmou a teoria heliocêntrica, que era de quem? Do Nicolau Copérnico. Então, ele confirmou aquilo que o Nicolau já havia descoberto, mas por meio da luneta, um invento dele, ele confirma. Próxima, a questão da difusão de ideias. Como que no século XV foi possível difundir, espalhar essas novas ideias? Se na Idade Média era tão difícil, o livro era tão caro, por quê? Porque ele era manuscrito, era escrito à mão. Geralmente ele era feito por monges, os monges copistas, tá? Então com isso a produção dos livros era muito lenta, demorada, morosa, né? Geralmente eles ficavam guardados somente nas bibliotecas dos mosteiros, dificultando de certa forma a difusão dessas ideias, o espalhar dessas ideias. Mas agora nós temos um grande inventor, o Gutenberg, que em 1450 desenvolve, a partir do modelo chinês, a prensa de caracteres móveis feitas de chumbo. Então essa prensa, nós temos até ali ao lado, tinha uma superfície onde tinham os caracteres, ou seja, as letras, em que eles colocavam conforme a informação que queriam passar e ali eles prensavam para colocar nos papéis. De certa forma, ela já ajudou a ampliar a fabricação de livros e, consequentemente, difundir as ideias. Não é tão rápido como hoje nós temos a impressora. Por mais simples que nós temos em casa, ela é muito rápida, né? Na época, pensa, você organizar todas aquelas letrinhas, daí mudava a página, tinha que mudar todas as letrinhas, todas as informações. Mas já facilitou muito a questão de que antes eram os monges copistas. Então isso, consequentemente, todas essas descobertas, novas descobertas desses cientistas, foram possíveis para chegar para mais pessoas em mais partes do mundo. Aqui está falando um pouquinho sobre a questão da redução de custos
que a prensa de caracteres móveis fez na produção dos livros. E ajudou no tempo, e mesmo que a produção dos livros não ficou voltada somente para a igreja e para os mosteiros. Ela passou a se espalhar por mais partes da Europa. Só que tem pessoas questionando as verdades da igreja. O que vai acontecer com essas pessoas? Vai ficar tudo tranquilo para elas? Não. Aí vai acontecer com muitos desses pensadores, desses cientistas, o que a gente vai chamar de excomunhão. O que é a excomunhão? Eles são expulsos da igreja. E ao ser expulso, acreditava-se que a pessoa ia direto para o inferno, ela não ia nem ter como se redimir e tentar ir para o céu, porque ainda, até mesmo essa visão do purgatório, que seria uma etapa para você se arrepender para ir para o céu, não existia. Então, por questionarem as verdades, aquilo que era dito como certo por parte da igreja, estes pensadores, estes cientistas, eles foram excomungados, perseguidos e torturados, tá? Alguns foram condenados à morte por questionarem estas verdades. Temos como exemplo aqui de excomungados, expulsos da igreja, Giordano Bruno, que defendia a teoria heliocêntrica, aquela do Nicolau Copérnico, afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a natureza divina de Jesus Cristo. Até que ponto Jesus Cristo era filho de Deus, que veio para a Terra, que era o próprio Deus. Ele questionava que foi um ser humano, que passou dor, que teve sentimentos humanos como nós. Temos também o Miguel, que para ele a tradução da Bíblia, o latim, deturpou a doutrina católica. Ele também questionou o dogma da Trindade, a questão do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi o primeiro a entender a respiração. Até uma frase muito legal dele diz o seguinte: quem realmente compreende como funciona a respiração do homem, já sentiu a respiração de Deus e, portanto, salvou sua alma. Isso era visto como uma heresia, está questionando aquilo que a igreja coloca como verdade, como sendo o correto a ser seguido. Então, neste sentido, são dois personagens da história que são excomungados. Ao longo da história, terão outras pessoas que serão excomungadas, expulsas da igreja, que veremos nas próximas aulas. Entre os pensadores renascentistas, também criou-se uma rede de apoio, de troca de ideias e de descobertas, tá? Com o propósito de formar novos discípulos e também incrementar o ambiente universitário com essas novas informações. Ambiente esse que antes era de domínio da igreja, mas agora os renascentistas, por meio da prensa, do Gutenberg, entre outras situações, estão conseguindo ampliar esses conhecimentos de forma a chegar para mais pessoas. Então, são grandes as mudanças que acontecem na maneira como as pessoas viam o mundo. E muita coisa ela vai ser representada principalmente na arte. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os artistas renascentistas, bem como os autores de livros, que eles vão demonstrar todas essas novas formas de ver o mundo por meio da sua arte, tá? Então, é interessantíssimo a gente compreender o contexto histórico em que o Renascimento inicia, para que depois a gente compreenda, faça uma leitura melhor das obras de arte dessa época. Agora a gente vai para a atividade e é muito importante que vocês retomem os objetivos com o intuito de ver se realmente aquelas ações que estão lá contempladas no início da aula, elas foram aproveitadas ou não. E se necessário for, retome os assuntos, busquem novas informações na internet, no livro didático para fazer as atividades.
Um abraço para vocês, tenham uma boa semana e até mais!